Ares, conhecido como o deus da guerra na mitologia grega, é uma das divindades mais controversas e complexas do panteão olímpico, enquanto outros deuses gregos, como Atenas, também estão associados a aspectos da guerra. Ares personifica os aspectos mais violentos, caóticos e brutais do conflito. Filho de Zeus e Hera, Ares representa a guerra na sua forma mais pura, sem a componente de estratégia ou justiça que outras divindades, como Atenas, podem proporcionar. Ao longo deste vídeo, exploraremos em detalhes as características, mitos, atributos e culto de Ares. Analisaremos sua relação com outros deuses, especialmente com sua irmã Atena, seus amores, seus conflitos e seu papel na mitologia grega. Apesar de ser um deus temido e muitas vezes desprezado por outros deuses imortais, Ares desempenha um papel crucial na compreensão da natureza humana e da guerra no mundo antigo. Ares é filho dos dois deuses mais poderosos do Olimpo, Zeus, o rei dos deuses, e Hera, a rainha do Olimpo. Contudo, ao contrário de outros filhos destes deuses, Ares não gozava do mesmo prestígio e estima no panteão grego. Ele foi frequentemente criticado até pelos próprios deuses, como fica evidente em muitas histórias mitológicas. A natureza de Ares como deus está intrinsecamente ligada à violência e ao conflito. Ao contrário de Atenas, que representa a guerra estratégica e a vitória inteligente, Ares simboliza a fúria do combate, o sangue e o sofrimento que a guerra traz. Ele é a personificação da destruição sem razão ou propósito, o que explica por que muitos gregos antigos viam sua figura com desdém. Até mesmo seu pai, Zeus, o descreveu com desprezo por sua propensão à violência sem sentido. Em algumas culturas, a guerra foi glorificada como um meio de alcançar honra e poder. Mas na mitologia grega, Ares simboliza a parte menos nobre da guerra, o caos, a morte e a destruição. Isto faz dele uma figura ambivalente, ao mesmo tempo necessária no ciclo da vida, mas temida pelos horrores que representa. Ares é uma das figuras mais facilmente reconhecíveis na arte e iconografia grega. Ele é comumente representado com os atributos de um guerreiro. Alguns dos elementos que o identificam incluem: 1. O capacete e a lança. Ares é retratado usando um capacete de guerra e uma lança, o que destaca seu papel como deus da batalha. Esses símbolos representam sua prontidão para o combate em todos os momentos. 2. O escudo. Como guerreiro, Ares também carrega um escudo, que simboliza sua participação direta nas batalhas. Ao contrário de outros deuses que observam ou intervêm à distância, Ares está sempre no meio da luta. 3. A carruagem puxada por cavalos. Ares frequentemente aparece dirigindo uma carruagem de guerra puxada por cavalos. Em algumas representações, estes cavalos são descritos como violentos e difíceis de controlar, refletindo a natureza caótica do seu domínio sobre a guerra. 4. O javali e o cachorro. Ares também está associado a animais ferozes e combativos, como o javali e o cachorro. Esses animais simbolizam ferocidade e brutalidade, qualidades que Ares incorpora no campo de batalha. A posição de Ares no panteão olímpico é única e muitas vezes tensa devido à sua natureza guerreira. Enquanto outras divindades, como Zeus e Atenas, valorizam a estratégia e a justiça na guerra, Ares representa a violência descontrolada. Essa diferença se reflete em seu relacionamento com outros deuses. 1. Zeus. Como pai de Ares, Zeus não demonstra carinho especial por ele. Em muitas histórias, Zeus repreende Ares por sua natureza violenta e caótica. Ares é, para Zeus, uma força necessária mas irritante, uma manifestação dos aspectos mais sombrios da guerra. 2. Atenas. A relação entre Ares e sua irmã Atena é um dos contrastes mais marcantes da mitologia grega. Atena é a deusa da sabedoria e da guerra estratégica, enquanto Ares representa a fúria cega da batalha. Em muitas histórias, Atenas supera Ares, provando que a inteligência e a estratégia prevalecem sobre a brutalidade. 3. Afrodite. Um dos aspectos mais interessantes de Ares é sua relação amorosa com Afrodite, a deusa do amor. Apesar de ser casada com Hefesto, Afrodite mantém um relacionamento com Ares, que já foi representado em diversos mitos. Essa relação simboliza a ligação entre paixão e violência, tema recorrente na mitologia grega. Ares e Afrodite representam a fusão de duas forças opostas, o amor e a guerra, sugerindo que ambos os aspectos estão interligados na vida humana.
Ao longo da mitologia grega, Ares aparece em vários mitos, muitas vezes desempenhando o papel de antagonista ou como personagem coadjuvante, representando a violência desenfreada. Alguns dos mitos mais importantes envolvendo Ares incluem Ares e os gigantes Aloide. Os Aloides eram 2 gigantes que desafiaram os deuses do Olimpo. Eles capturaram Ares e o mantiveram prisioneiro por mais de 1 ano. Este mito mostra Ares numa posição vulnerável, reforçando a ideia de que a violência pura nem sempre garante a vitória. 2. Participação de Ares na Guerra de Troia. Ares desempenha um papel proeminente na famosa Guerra de Troia. Embora inicialmente lute ao lado dos troianos, Ares é ferido em combate pelo herói grego Diomedes, que, com a ajuda de Atena, consegue ferir o deus. Este incidente destaca a rivalidade entre Ares e Atenas e a supremacia da estratégia sobre a força bruta. 3. Ares e o julgamento dos deuses. Em outro mito, Ares mata Alírótios, filho de Poseidon, depois que ele tentou estuprar sua filha Alcipe. Como resultado, Ares foi levado a julgamento perante os deuses em Atenas, em um tribunal conhecido como Areópago, que mais tarde se tornaria um importante local de julgamentos na história ateniense. Esse mito mostra um lado mais protetor de Ares, que se manifesta como um pai defendendo a honra da filha. Embora Ares seja frequentemente retratado de forma negativa, sua figura também representa uma parte essencial da experiência humana. A guerra e a violência têm sido elementos constantes na história da humanidade. E Ares encarna essas forças destrutivas que, embora temidas, são inevitáveis em determinadas circunstâncias. Em muitas culturas antigas, a guerra era vista não apenas como um mal necessário, mas também como um meio de alcançar glória e prestígio. No entanto, os gregos, com a sua ambivalência em relação a Ares, parecem reconhecer que a guerra também traz consigo imenso sofrimento e perda de vidas. Além disso, Ares também simboliza a masculinidade em sua forma mais primitiva. Força física, agressão e bravura na batalha. Este tipo de masculinidade, embora apreciado em algumas culturas, também é criticado na mitologia grega, onde a violência sem sentido é rejeitada em favor da sabedoria e da justiça. O culto a Ares não era tão proeminente como o de outros deuses do Olimpo, como Zeus ou Atena, mas ainda existiam locais onde ele era adorado. Ares tinha santuários dedicados a ele, e em algumas regiões, como Esparta, seu culto teve um lugar de maior destaque devido à natureza militarista da sociedade espartana. Em Esparta, Ares era adorado como um deus que inspirava coragem na batalha e protegia os guerreiros. Em Atenas, porém, o seu culto era mais limitado, refletindo as diferenças entre as 2 cidades-estado na sua visão da guerra. Na cidade de Tebas, o dragão que guardava a fonte de Ares teria sido morto por Cádmo, o fundador da cidade, ligando o deus ao mito fundador de Tebas. O nome de Ares também está ligado ao Areópago, a colina de Ares em Atenas, onde foram realizados importantes julgamentos. Esta ligação entre Ares e a justiça, embora indirecta, sugere que até o deus da guerra teve um papel na aplicação da lei e da ordem na sociedade grega. Ao longo da história, Ares apareceu em inúmeras obras de arte e literatura, tanto na Grécia Antiga como em culturas posteriores. Na literatura clássica, Ares é retratado em obras como A Ilíada, de Homero, onde aparece lutando na Guerra de Troia. A sua presença na literatura reflete a ambiguidade do seu papel. Ora é um deus temido e desprezado, ora é um corajoso protector. Na arte grega antiga, Ares é retratado como um guerreiro imponente, sempre armado e pronto para a batalha. Sua imagem perdurou ao longo dos séculos e ele continua sendo uma figura proeminente na cultura popular moderna, onde é frequentemente retratado como o deus da guerra em filmes, séries de televisão e videogames. Gostou do vídeo? Deixe seu like e nos ajude a crescer. Comente sobre o que mais te surpreende em Ares e suas batalhas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo sobre mitologia grega e deuses olímpicos. Hermes, o mensageiro dos deuses. Hermes, conhecido como o mensageiro dos deuses na mitologia grega, é uma figura fascinante pela sua versatilidade e caráter multifacetado. Hermes não era apenas responsável por transmitir mensagens divinas entre o Olimpo e a Terra, mas também era o deus do comércio,
dos viajantes, dos ladrões, da eloquência e da inteligência. Seu papel na mitologia grega ia desde proteger estradas e viajantes até guiar as almas dos mortos para o submundo. Este vídeo explorará em profundidade a origem, os atributos, os mitos e as relações de Hermes com outros deuses imortais. Ao longo da mitologia grega, sua imagem tem sido consistente como uma divindade rápida, astuta e benevolente, mas também com uma propensão para o mal e a inteligência. Veremos como Hermes se destacou como figura essencial no panteão grego e como sua influência e legado perduram até hoje. Origens e nascimento de Hermes. Hermes é filho de Zeus, o rei dos deuses, e de Maia, uma das Pleiades, filhas do titã Atlas. Segundo o mito, Hermes nasceu em uma caverna no Monte Silene, na região da Arcádia. Desde o nascimento, Hermes mostrou sinais de sua natureza astuta e travessa. Um dos mitos mais conhecidos sobre sua infância conta que, ainda bebê, Hermes saiu do berço e roubou o gado de seu irmão Apolo. Essa primeira pegadinha define muito do caráter de Hermes, que desde o início se mostrou engenhoso e astuto. Em vez de simplesmente esconder o gado, Hermes andou de costas para confundir quem tentasse seguir seus rastros e escondeu os animais em um local secreto. Quando Apolo descobriu o roubo, ele foi até Zeus, que obrigou Hermes a devolver o gado. Porém, Hermes, com sua engenhosidade característica, ofereceu a Apolo uma lira que ele mesmo havia inventado, feita com casco de tartaruga. Esse gesto impressionou tanto Apolo que ele não apenas perdoou Hermes, mas também se tornou seu aliado. Este mito da infância de Hermes é apenas o começo de sua longa série de façanhas que o estabeleceram como um dos deuses mais ativos e versáteis do Olimpo. Hermes é uma das divindades mais facilmente identificáveis do panteão grego, graças aos numerosos símbolos que o representam e à sua aparência característica. Abaixo, detalhamos alguns de seus principais atributos. O caduceu. O caduceu é o bastão alado que Hermes carrega consigo, um símbolo de seu papel como mensageiro. Ele é frequentemente retratado com duas cobras entrelaçadas no bastão, o que também o ligou à medicina e à cura, embora esta associação pertença mais à figura de Asclépio na medicina grega. As sandálias aladas. Hermes é conhecido por sua velocidade, e as sandálias aladas, chamadas talaria, são um símbolo de sua habilidade de viajar rapidamente entre deuses imortais. Estas sandálias permitiram-lhe mover-se a velocidades prodigiosas, atravessando mundos com facilidade. O petazo. Hermes usava um chapéu de aba larga conhecido como petazo, outro símbolo de seu papel de viajante e protetor de quem se deslocava de um lugar para outro. Esta vestimenta também o identificava como o deus dos viajantes e do comércio. A bolsa ou bolsa de dinheiro. Dado o seu papel de deus do comércio, Hermes é frequentemente representado com uma bolsa que simboliza sua relação com a riqueza, o comércio e as trocas. Este símbolo também destaca a sua natureza prática e a sua influência nas atividades econômicas dos seres humanos. Hermes como mensageiro dos deuses. O papel mais conhecido de Hermes é o de mensageiro dos deuses, um papel que o tornou um intermediário fundamental entre o Olimpo e os humanos. Hermes foi responsável por levar as ordens de Zeus e de outros deuses aos mortais e, devido à sua velocidade e astúcia, ele conseguia se mover entre os mundos com facilidade. Esta função de mensageiro também fez dele um intermediário diplomático, capaz de resolver disputas entre os deuses e oferecer soluções rápidas e eficazes. Hermes também foi encarregado de guiar as almas dos mortos para o submundo, função conhecida como psicopompo. Essa função o tornava único entre os deuses, já que podia entrar e sair do submundo sem ficar preso, como acontecia com outros personagens da mitologia grega. Sua capacidade de transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos reforça sua imagem como uma divindade que conecta diferentes esferas da existência. Hermes e comércio. Um dos aspectos mais importantes da Hermes é a sua relação com o comércio e as trocas. Hermes era considerado o protetor dos comerciantes, mercadores e viajantes, e sua influência nesta área se estendia da Grécia Antiga até Roma. Sua capacidade de negociação e sua astúcia fizeram dele uma divindade reverenciada por aqueles que participavam de atividades comerciais, pois se acreditava que ele poderia promover o sucesso nos negócios.
Na Grécia Antiga, os mercadores costumavam adorar Hermes antes de embarcar em uma viagem ou em uma transação comercial importante. Além disso, devido às suas habilidades de negociação e raciocínio rápido, Hermes também era visto como o deus da eloquência e do discurso persuasivo. Este aspecto de Hermes tornou-o relevante não só no comércio, mas também na política e em qualquer situação que exigisse capacidade de persuasão. Hermes, o protetor dos viajantes. Hermes não era apenas o deus dos mercadores, mas também de todos os viajantes. Na Grécia Antiga, viajar pelas estradas era perigoso devido à presença de ladrões e bandidos. Mas acreditava-se que Hermes oferecia proteção a quem o invocava antes de embarcar em uma viagem. Os viajantes costumavam fazer oferendas em santuários dedicados a Hermes, que eram frequentemente encontrados em encruzilhadas. Essas pequenas estruturas, conhecidas como ermai, eram constituídas por pilares de pedra com a cabeça de Hermes no topo e tinham a função de proteger os transeuntes e marcar o caminho seguro. O papel de Hermes como protetor dos viajantes também reflete a sua relação com a mobilidade e a mudança. Como mensageiro e deus do movimento, Hermes simboliza dinamismo e fluidez, qualidades necessárias tanto nas viagens quanto na vida cotidiana. Hermes e os ladrões. Um dos aspectos mais incomuns de Hermes é seu papel como deus dos ladrões. Essa relação com o roubo e a trapaça pode parecer contraditória, mas na verdade reflete sua natureza ambivalente e sua capacidade de navegar entre o certo e o errado moralmente. Hermes é um deus astuto, e sua capacidade de enganar e roubar é celebrada em diversos mitos, como o roubo do gado de Apolo. O fato de Hermes ser o deus dos mercadores e dos ladrões sublinha sua natureza dupla e complexa. Como divindade, Hermes não representa uma moralidade rígida, mas em vez disso incorpora a astúcia e a adaptabilidade necessárias para sobreviver num mundo em mudança e muitas vezes imprevisível. Hermes e suas relações com outros deuses. Hermes manteve relações estreitas com vários deuses do panteão olímpico, mas sua lealdade primária sempre foi para com Zeus, seu pai. Como principal mensageiro de Zeus, Hermes atuou como intermediário em muitas disputas e decisões importantes. Seu relacionamento com Apolo, embora tenha começado com o roubo de gado, transformou-se em uma forte aliança depois que Hermes inventou a lira e a presenteou com Apolo. Hermes também ajudou muitos heróis imortais em suas aventuras. Por exemplo, no mito de Perseu, foi Hermes quem deu ao herói as sandálias aladas e outros objetos que o ajudaram a derrotar a Medusa. Hermes também desempenhou um papel importante na Odisseia, pois foi ele quem deu a Odisseu a erva mágica chamada Mole, que o protegeu dos feitiços da feiticeira Circe. Mitos importantes de Hermes. Hermes aparece em numerosos mitos gregos, tanto no seu papel de mensageiro como em outras funções. A seguir, exploramos alguns dos mitos mais notáveis dos quais Hermes participa. Hermes e o roubo do gado de Apolo. Este mito, que mencionamos acima, é um dos mais famosos sobre Hermes e estabelece desde cedo sua natureza travessa e espirituosa. Através desta história, vemos como Hermes usa sua astúcia para sair de situações difíceis e obter o favor de Apolo. Hermes e o nascimento de Dionísio. Hermes desempenhou um papel crucial na proteção do jovem Dionísio. Quando Hera tentou matar Dionísio, Hermes interveio e o levou para um local seguro, permitindo-lhe sobreviver e crescer até que ele se tornou o deus do vinho e da celebração. Hermes e Pandora. De acordo com algumas versões do mito de Pandora, foi Hermes quem levou Pandora à Terra para entregar sua caixa fatídica aos mortais. Esta história destaca o papel de Hermes como intermediário entre os deuses e os humanos, e também sua participação em eventos que mudariam o rumo da humanidade. Resumindo, Hermes é um dos deuses mais multifacetados da mitologia grega e sua influência vai muito além de seu papel como mensageiro, como deus do comércio, dos viajantes, dos ladrões e da engenhosidade. Hermes representava muitos aspectos essenciais da vida da Grécia Antiga. A sua capacidade de se movimentar livremente entre os mundos dos deuses e dos mortais, bem como entre a vida e a morte, fez dele uma figura essencial na religião e nos mitos gregos. Hermes também é um símbolo de adaptabilidade e inteligência, e seu legado vive até hoje em múltiplas formas. Na cultura moderna, a sua imagem foi reinterpretada em livros, filmes e obras de arte.
e a sua influência pode ser vista em conceitos como comunicação rápida, comércio global e mobilidade. Hefesto é uma das divindades mais interessantes do panteão grego devido à sua natureza única. Ele é o deus do fogo, da forja, da metalurgia, da escultura e da tecnologia. Mas ao contrário de muitos outros deuses do Olimpo, seu caráter não se baseia na força física ou na beleza, mas em sua habilidade e domínio no trabalho. Este vídeo oferecerá uma visão completa de Hefesto, desde suas origens e atributos até seu impacto na mitologia, sua relevância nos principais mitos e seu legado cultural. Não se esqueça de curtir e deixar seu comentário sobre o mito de Hefesto ou outras histórias que você gostaria de ver por aqui. Compartilhe com seus amigos e inscreva-se gratuitamente no canal para mais vídeos sobre mitologia e muito mais. Embora muitas vezes seja retratado como uma figura sofredora devido à sua aparência física e aos desafios nas relações pessoais, Hefesto também é um símbolo de perseverança, criatividade e trabalho árduo. Suas conquistas como artesão celestial são incomparáveis e, embora tenha enfrentado a rejeição e o ridículo de outros deuses, sua influência foi vital no Olimpo. Há duas versões do nascimento de Hefesto. Segundo a versão mais conhecida, ele é filho de Zeus e Hera. Porém, em outra versão mais sombria e complexa, Hera deu à luz ele sem a intervenção de Zeus, como um ato de vingança porque o próprio Zeus havia concebido Atenas. Em ambas as versões, seu nascimento foi marcado por significativa rejeição. Ao nascer, Hefesto foi considerado tão feio por sua mãe, Hera, que ela o jogou do Olimpo, fazendo-o cair no mar. Essa queda o deixou manco e, a partir daí, Hefesto caminhou com dificuldade. As versões variam quanto às circunstâncias de sua queda, mas na maioria das histórias, Hefesto foi resgatado pelas deusas do mar, Tétis e Eurynome, que cuidaram dele e o ensinaram como usar suas habilidades. Grato pelo cuidado deles, Hefesto criou objetos lindos e valiosos para elas. Esta fase da vida de Hefesto reflete um dos temas centrais da sua mitologia: o contraste entre a rejeição que experimenta e a sua extraordinária habilidade como artesão. Embora tenha sofrido rejeição física, seu talento criativo fez dele uma figura indispensável para os deuses. Hefesto é facilmente reconhecível na arte e nos mitos gregos devido aos seus atributos e ferramentas distintivos, retratando-o como um mestre artesão e metalúrgico. O martelo e a bigorna. Estes são os símbolos mais icônicos de Hefesto. Como um deus da forja, ele é representado com um martelo e uma bigorna, que usa para moldar e criar armas, armaduras e outros artefatos para deuses e heróis. Esses símbolos também representam o poder transformador do fogo e do trabalho manual, qualidades que definem seu papel na mitologia. 2. Fogo. Embora Hestia seja a deusa da lareira e do fogo doméstico, Hefesto é o deus do fogo usado na forja. O fogo de Hefesto é o que transforma matérias-primas em ferramentas úteis, tornando-o um deus da criação e transformação através do trabalho duro. 3. A deformidade. Um dos aspectos mais singulares de Hefesto é sua claudicação. Ao contrário da maioria dos outros deuses do Olimpo, que são fisicamente perfeitos, Hefesto tem um defeito físico que, segundo algumas versões do mito, foi causado pela sua queda do Olimpo. Essa deformidade o separa do ideal de perfeição física, mas não diminui sua importância e, ao contrário, o transforma em símbolo de aperfeiçoamento pessoal. Como deus da forja, Hefesto foi responsável pela criação de muitos dos objetos mais poderosos e valiosos do Olimpo. Sua oficina, localizada sob os vulcões, foi o local onde ele moldou metais e criou obras-primas para deuses e heróis. Abaixo, destacamos algumas de suas criações mais famosas. Um trono dourado de Hera, em uma demonstração de sua engenhosidade e também de seu ressentimento para com sua mãe. Hefesto criou um trono dourado lindamente decorado para Hera. No entanto, o trono foi projetado para prendê-la assim que ela se sentasse, e nenhum outro deus foi capaz de libertá-la. Somente Hefesto tinha a chave para libertá-la. E esse ato de desafio foi uma forma de se vingar de Hera por rejeitá-lo. Finalmente, ele concordou em libertá-la somente quando Dionísio o embebedou e o convenceu a retornar ao Olimpo. 2. As armas de Aquiles. Um dos artefatos mais famosos criados por Hefesto foram as armas de Aquiles, o herói da guerra de Troia. Segundo o mito, quando Aquiles perdeu sua armadura, a mãe do herói, Tétis,
Pediu a Hefesto que forjasse uma nova. Hefesto criou um escudo e uma armadura de beleza e força incomparáveis, que desempenhariam um papel crucial na vitória de Aquiles na guerra. 3. O cinto de Afrodite. Apesar de seu casamento conturbado com Afrodite, a deusa do amor, Hefesto criou para ela um cinto mágico que aumentou ainda mais seu poder de sedução. O casamento entre Afrodite e Hefesto é um tema recorrente na mitologia, com histórias que revelam a infidelidade de Afrodite com Ares, o deus da guerra, o que levou a uma das situações mais humilhantes para Hefesto. 4. O autômato Talos. Hefesto também foi responsável pela criação de Talos, um gigante de bronze que protegia a ilha de Creta. Este autômato, considerado uma das primeiras máquinas da mitologia, patrulhava a ilha e atacava os invasores atirando-lhes pedras ou abraçando-os até a morte com seu corpo de metal incandescente. Um dos relacionamentos mais complicados na vida de Hefesto é o seu casamento com Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Esta união foi, em grande medida, um arranjo divino e não um relacionamento baseado no amor. Zeus, buscando recompensar Hefesto por seu retorno ao Olimpo e sua libertação de Hera, ofereceu-lhe Afrodite como esposa. Porém, Afrodite, apesar do casamento, nunca foi fiel a Hefesto e manteve um relacionamento com Ares, o deus da guerra. O mito mais famoso relacionado a esta infidelidade é a armadilha que Hefesto armou para Afrodite e Ares. Ao saber do caso deles, Hefesto criou uma rede de correntes invisíveis e extremamente finas que colocou sobre a cama dela. Quando Afrodite e Ares estavam juntos, a rede se fechou em torno deles, prendendo-os numa situação embaraçosa. Hefesto chamou os outros deuses para testemunharem sua humilhação, o que causou risos e ridículo. Mas não a satisfação de Hefesto, pois não resolveu o conflito em seu casamento. Apesar de suas desventuras pessoais, Hefesto manteve relações importantes com muitos deuses do Olimpo. Sua lealdade a Zeus e sua habilidade de criar ferramentas e armas fizeram dele uma figura-chave para os atletas olímpicos. Além disso, como filho de Hera, sempre manteve uma ligação com ela, apesar dos conflitos que surgiram a partir de sua rejeição inicial. Seu relacionamento com Atenas também é significativo. Como deusa da sabedoria e da estratégia, Atena compartilhava com Hefesto uma devoção à criação e ao trabalho meticuloso, permitindo-lhes colaborar na criação de muitas armas e artefatos poderosos. Ambos os deuses representavam engenhosidade e habilidade, embora em campos diferentes. Na Grécia Antiga, Hefesto era adorado principalmente em Atenas e na ilha de Lemnos. Em Atenas, ele tinha um templo dedicado na Ágora, conhecido como Hephaisteion, um dos templos mais bem preservados da Grécia Antiga que ainda existe hoje. Neste templo, os atenienses adoravam Hefesto e Atenas, reconhecendo a importância de ambos os deuses na vida da cidade. Lemnos, uma ilha vulcânica no mar Egeu, foi outro importante centro de adoração de Hefesto, pois se acreditava que a ilha estava ligada à sua queda do Olimpo. Lá, Hefesto era adorado como o deus do fogo e da metalurgia, e os habitantes da ilha o consideravam seu protetor e benfeitor. Hefesto foi retratado em inúmeras obras de arte ao longo dos séculos. Ele frequentemente aparece com seu martelo, bigorna e outras ferramentas de ferreiro, geralmente em sua oficina ou forjando armas para deuses e heróis. Em muitas representações, Hefesto é mostrado como um homem maduro e musculoso e sempre focado em seu trabalho. Na literatura, Hefesto tem sido um símbolo de trabalho manual, habilidade e criatividade. Ao longo da história, sua figura tem sido usada para representar a ideia de que o esforço e a engenhosidade podem superar adversidades físicas ou emocionais. Embora Hefesto não seja o deus mais vistoso ou popular em comparação com outras divindades do Olimpo, seu legado é imenso. Representa a capacidade humana de transformar o mundo através do esforço e da inovação. Além disso, incorpora a resiliência face à rejeição e às dificuldades pessoais, oferecendo uma mensagem universal sobre a importância da habilidade e da dedicação. Em suma, Hefesto é uma divindade que transcende a sua imagem de Deus rejeitado. Seu domínio sobre o fogo e a forja lhe conferem um lugar único na mitologia grega. E sua habilidade de criar objetos que alteram o destino de deuses imortais faz dele um personagem essencial em muitos dos mitos mais importantes da Grécia Antiga. Se você gostou do vídeo,
Não se esqueça de curtir e deixar seu comentário sobre o mito de Hefesto ou outras histórias que você gostaria de ver por aqui. Compartilhe com seus amigos e inscreva-se gratuitamente no canal para mais vídeos sobre mitologia e muito mais. Dionísio, também conhecido como Baco na mitologia romana, é um dos deuses mais fascinantes e complexos do panteão grego. Ele é o deus do vinho, das festas, do êxtase, do teatro e da fertilidade. Através de sua figura, os antigos gregos encontraram uma divindade que representava tanto o prazer quanto a transgressão, a vitalidade da vida e do caos. Dionísio tem uma conexão profunda com as forças mais primordiais da existência humana: prazer, criatividade, loucura e libertação das normas sociais. Este vídeo explorará os muitos aspectos de Dionísio, desde suas origens e atributos até seu impacto na cultura grega e seu legado duradouro. Embora seja frequentemente associado ao caos e à indulgência, Dionísio também é um deus que representa a transformação e o equilíbrio entre a civilização e as forças mais selvagens da natureza. O nascimento de Dionísio está rodeado de mitos complexos que refletem a sua dupla natureza e a sua ligação à morte e ao renascimento. Segundo a mitologia grega, Dionísio é filho de Zeus e Semele, filha mortal do rei Cádmo de Tebas. Esta união entre um deus e um mortal já estabelece Dionísio como uma figura liminar, alguém que vive entre dois mundos, o divino e o humano. No entanto, a história de seu nascimento é trágica. Hera, com ciúmes da infidelidade de Zeus, convenceu Semele a pedir a Zeus que se revelasse a ela em toda a sua glória divina. Semele, acreditando que isso confirmaria o amor de Zeus, fez esse pedido, mas, ao fazê-lo, não percebeu que nenhum mortal pode ver um deus em sua verdadeira forma sem morrer. Quando Zeus apareceu diante dela como um raio, Semele morreu instantaneamente, consumida pelo fogo divino. Zeus conseguiu resgatar o filho ainda não nascido de Semele, Dionísio, costurando-o na coxa para que ele pudesse continuar a se desenvolver até o nascimento. Assim, Dionísio teve dois nascimentos, um de sua mãe mortal e outro de seu pai divino, o que reforça sua natureza de Deus renascido ligado tanto à vida quanto à morte. Este duplo nascimento liga-o também aos ciclos da natureza, nomeadamente ao ciclo do crescimento e da colheita, elementos essenciais na sua função de deus do vinho. Dionísio é uma divindade carregada de símbolos que refletem tanto seu caráter alegre e festivo, quanto seu lado mais sombrio e caótico. Estes símbolos revelam a sua influência no vinho, na natureza selvagem e no poder de transformação. Vinho. Dionísio é mais conhecido como o deus do vinho, e o próprio vinho é um símbolo de seu poder. Para os antigos gregos, o vinho não era apenas uma bebida, mas também uma substância transformadora que podia alterar a percepção, libertar inibições e ligar as pessoas ao divino. Dionísio encarna esta transformação, pois o vinho pode ser ao mesmo tempo prazeroso e perigoso se consumido em excesso. A Hera e o galho. Dionísio é frequentemente representado coroado com Hera ou com um galho, a videira. Esses elementos simbolizam a conexão de Dionísio com a vegetação e o ciclo natural de crescimento e colheita. Tal como a videira, Dionísio morre e renasce todos os anos, refletindo os ciclos sazonais da vida. O tirso. Dionísio carrega um tirso, um cajado coroado com uma pinha e envolto em Hera. Este cajado é um símbolo de sua autoridade divina e de seu poder de inspirar êxtase em seus seguidores, conhecidos como Menades ou Bacantes. O tirso é um símbolo de poder profundamente associado à energia vital descontrolada da natureza. Animais. Dionísio tem uma relação especial com certos animais, como o leopardo, o touro e a cabra. O leopardo e o touro simbolizam força e virilidade, enquanto a cabra é um animal sacrificial que liga Dionísio aos ritos de sacrifício e renovação. Após seu nascimento, Dionísio não foi imediatamente aceito no Olimpo. Zeus confiou o bebê Dionísio a ninfa Ino, irmã de Semele, e a seu marido Atamante, que cuidou dele secretamente. Porém, Hera, sempre vigilante e vingativa, descobriu o esconderijo e enlouqueceu Ino e Atamante, levando-os a matar seus próprios filhos. Dionísio foi então enviado para viver com as ninfas do Monte Nissa, que o criaram na floresta, longe do olhar atento de Hera. Durante a sua juventude, Dionísio descobriu a videira e o processo de produção do vinho, o que acabou por torná-lo o deus do vinho.
Nesta fase da sua vida, ele é retratado como um deus errante que viaja pelo mundo, ensinando aos humanos a arte de cultivar vinhas e fazer vinho. Suas viagens o levaram a regiões tão distantes como a Ásia e a Índia, onde viveu aventuras e confrontos com mortais e outros seres míticos. Dionísio é um dos deuses gregos que esteve mais fortemente ligado aos rituais religiosos e às celebrações populares. O culto a Dionísio foi ao mesmo tempo uma experiência de êxtase coletivo e um meio de explorar os limites da mente e da natureza humanas. As bacanais. As bacanais ou festivais dionisíacos eram celebrações nas quais os seguidores de Dionísio, conhecidos como menades, mulheres, e sátiros, homens, participavam de rituais selvagens que incluíam danças, canções, sacrifícios e consumo excessivo de vinho. Essas festas eram vistas como uma forma de liberar as tensões da vida cotidiana e vivenciar a comunhão direta com Dionísio. No entanto, também podem ser perigosos, pois a perda de inibições pode levar à violência e à loucura. Teatro. Um dos legados mais duradouros de Dionísio é sua ligação com o teatro. Em Atenas, as Dionísias eram festivais dedicados a Dionísio nos quais tragédias e comédias eram apresentadas em sua homenagem. Na verdade, acreditava-se que o teatro era uma forma de culto a Dionísio, pois as obras dramáticas exploravam as emoções humanas nas suas formas mais intensas, algo que estava profundamente ligado ao deus do êxtase e da transgressão. Dionísio aparece em uma ampla variedade de mitos, muitos dos quais refletem sua dupla natureza como deus benevolente e violento. Alguns dos mitos mais conhecidos são Dionísio e os piratas. Um dos mitos mais famosos sobre Dionísio é sua captura por alguns piratas que o confundiram com um mortal e tentaram vendê-lo como escravo. Durante a viagem de barco, Dionísio revelou-se um deus, fazendo com que a videira crescesse por todo o barco e o vinho inundasse o convés. Os piratas, apavorados, pularam no mar e se transformaram em golfinhos. Este mito destaca o poder transformador de Dionísio e a sua capacidade de punir aqueles que não o reconhecem como um deus. 2 Dionísio e Rei Midas. Em outro mito, Dionísio concede ao rei Midas o dom de transformar em ouro tudo o que toca, como recompensa por ter encontrado seu professor e companheiro, Sileno, que havia perdido no floresta. Porém, esse presente rapidamente se torna uma maldição, já que Midas não consegue nem comer ou beber sem que a comida se transforme em ouro. Dionísio finalmente concorda em reverter o presente quando Midas implora que ele o liberte de seu poder destrutivo. 3 Dionísio e Ariadne. Dionísio também está ligado à princesa Ariadne, filha do rei Minos de Creta. Depois que Teseu a abandonou na ilha de Naxos, Dionísio a encontrou e se apaixonou por ela. Ele fez dela sua esposa e concedeu-lhe a imortalidade, garantindo que eles sempre estariam juntos. Este mito mostra o lado mais benevolente e amoroso de Dionísio, o que contrasta com a sua imagem de deus do caos. Apesar de seu nascimento mortal e natureza rebelde, Dionísio foi aceito como um dos 12 deuses do Olimpo. Sua inclusão no Olimpo foi controversa devido à sua natureza transgressora e às suas conexões com forças que muitas vezes desafiavam as normas sociais e as expectativas dos outros deuses. Contudo, seu poder e popularidade entre os mortais eram tão grandes que ele não podia ser ignorado. Dionísio é, em muitos aspectos, um deus que representa os limites entre ordem e caos, civilização e natureza, razão e loucura. Como tal, a sua presença no Olimpo é um lembrete constante de que até os deuses devem lidar com as forças incontroláveis do mundo. Dionísio continua a ser uma das figuras mais cativantes da mitologia grega e a sua influência perdurou ao longo dos séculos. Na cultura moderna, a sua figura continua a ser um símbolo de liberdade, criatividade e rebelião. Héstia, a deusa da lareira e do fogo sagrado, é uma das figuras mais discretas, porém fundamentais do panteão olímpico. Embora não tenha a presença grandiosa de deuses como Zeus ou Atena, sua influência perpassa aspectos essenciais da vida doméstica e social na Grécia Antiga. Héstia era a deusa que simbolizava a estabilidade e a proteção do lar, representada pelo fogo sagrado que ardia nas lareiras das casas e dos templos. Neste vídeo, exploraremos os muitos aspectos que tornam Héstia uma divindade tão especial, desde sua origem como filha mais velha de Cronos e Reia,
até sua importância simbólica no centro da vida familiar e religiosa grega. Hestia foi reverenciada como uma divindade fundamental para o bem-estar e a harmonia tanto das casas quanto das cidades. Curta, comente e compartilhe com seus amigos que adoram mitologia. E claro, inscreva-se gratuitamente no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre deuses, lendas e a fascinante mitologia grega. Hestia é filha de Cronos e Reia, o que a torna irmã de Zeus, Hera, Poseidon, Hades e Deméter. Segundo o mito, Hestia foi a primeira a ser engolida por Cronos logo após seu nascimento, e a última a ser libertada por Zeus quando este forçou Cronos a devolver os filhos. Isso fez de Hestia tanto a primeira quanto a última filha, algo que já simboliza seu papel como guardiã do início e do fim, da permanência e do ciclo constante da vida. Hestia optou por um caminho diferente de muitos de seus irmãos e irmãs olímpicos, rejeitando o casamento e o romance para se dedicar inteiramente à proteção da lareira e da vida familiar. Zeus ofereceu a Hestia um lugar privilegiado no Monte Olimpo e a honra de ser reverenciada em todos os sacrifícios públicos e privados. Assim, ela tornou-se uma deusa que, apesar de sua relativa invisibilidade em histórias e mitos, estava sempre presente na vida cotidiana dos gregos. O símbolo mais importante de Hestia é a lareira. Em tempos antigos, a lareira era o centro físico e espiritual da casa. Era onde o fogo sagrado ardia, fornecendo calor, luz e o local onde os alimentos eram preparados. A lareira simbolizava a vida e o sustento da família, sendo o lugar ao redor do qual as pessoas se reuniam para comer e contar histórias. Era o coração do lar. Na mitologia, Hestia personifica esse fogo sagrado, e sua presença era vista como essencial para o funcionamento harmonioso da casa e da sociedade. Cada nova colônia grega que fosse estabelecida levava consigo o fogo sagrado de Hestia, simbolizando a continuidade da vida familiar e cívica. Além disso, Hestia também estava presente em templos e em rituais públicos. O fogo de Hestia ardia continuamente nos praitaneans, os edifícios centrais das cidades gregas, onde os representantes da comunidade se reuniam. Esse fogo representava a unidade da cidade e a permanência de suas tradições. Se o fogo sagrado de Hestia se apagasse, isso era visto como um presságio de desastre para a cidade. Ao contrário de suas irmãs Hera e Deméter, que têm histórias fortemente ligadas à maternidade e ao casamento, Hestia é uma deusa virgem. Ela fez um voto de castidade, recusando as investidas amorosas de deuses como Apolo e Poseidon, que desejavam se casar com ela. Hestia, no entanto, preferiu permanecer solteira, devotando-se exclusivamente à lareira e à preservação do lar. Essa escolha reflete o caráter de Hestia como uma deusa de pureza e estabilidade. Sua virgindade é simbólica de sua imutabilidade e constância, virtudes essenciais para a proteção da família e da comunidade. Hestia é uma deusa que nunca cede às paixões ou aos conflitos. E isso a coloca em contraste com outras divindades gregas que muitas vezes estão envolvidas em intrigas, rivalidades ou disputas amorosas. Em algumas interpretações, o voto de castidade de Hestia também pode ser visto como uma metáfora para sua dedicação absoluta ao lar e à comunidade. Sua escolha de permanecer virgem a coloca como uma figura que transcende os desejos humanos e se concentra exclusivamente em seu papel divino de protetora. Hestia, embora não tivesse um culto tão exuberante quanto outras divindades gregas, era reverenciada em todos os lares e em eventos públicos. Seu culto era mais silencioso e discreto. Todos os sacrifícios públicos e privados na Grécia começavam e terminavam com oferendas a Hestia, o que a tornava uma das divindades mais universalmente veneradas. Nas casas gregas, era costume oferecer as primeiras e as últimas porções de qualquer refeição a Hestia. Isso era feito em honra ao fogo da lareira que ela personificava. O ritual simples de derramar vinho ou óleo no fogo era uma forma de assegurar que Hestia continuasse a abençoar o lar e a proteger seus habitantes. Nas cidades, o Prytaneion, o edifício onde o fogo sagrado de Hestia ardia, também era o local de recepção para embaixadores e representantes de outras cidades-estado. Ao serem recebidos neste local, os convidados eram simbolicamente colocados sob a proteção de Hestia, o que demonstrava a importância da hospitalidade e da unidade cívica. Hestia, embora uma das divindades mais discretas, tem uma posição respeitável no Olimpo.
Ao contrário de deuses como Ares, que se envolvem em conflitos e disputas. Hestia é uma deusa da paz e da conciliação. Sua presença era uma garantia de que o equilíbrio e a harmonia seriam mantidos, tanto no Olimpo quanto na Terra. É interessante notar que Hestia raramente aparece nos mitos gregos, diferente de deuses como Zeus ou Hera, que estão constantemente envolvidos em tramas e dramas. Hestia representa o silêncio, a constância e a ordem. Ela está sempre presente, mas de maneira silenciosa, como o fogo que arde na lareira sem fazer alarde, mas que é essencial para a vida cotidiana. Hestia tinha uma relação especial com algumas divindades. Ela era particularmente próxima de Hermes, o deus mensageiro, que representava o movimento e a comunicação, enquanto Hestia simbolizava o lar e a estabilidade. Hermes representava o trânsito e as fronteiras. Juntos, esses deuses formavam uma espécie de equilíbrio entre a estabilidade do lar e o dinamismo do mundo externo. Apesar de sua figura ser menos conhecida em comparação com deuses como Zeus ou Atena, Hestia continua a ser uma deusa relevante. Em tempos modernos, sua imagem como protetora do lar e símbolo da harmonia familiar ainda ressoa, especialmente em um mundo onde o conceito de lar continua sendo fundamental para o bem-estar das pessoas. No contexto das discussões sobre o papel da mulher na sociedade, Hestia é frequentemente vista como uma figura que transcende os papéis tradicionais. Embora associada à vida doméstica, ela não se enquadra nos estereótipos convencionais, pois escolheu seu caminho de maneira independente, recusando o casamento e os relacionamentos românticos para se focar em seu papel divino. Além disso, o simbolismo de Hestia como deusa do fogo sagrado também encontra eco em diversas tradições espirituais ao redor do mundo, onde o fogo é frequentemente visto como um símbolo de purificação, transformação e renovação. Gostou do vídeo? Curta, comente o que achou sobre a deusa Hestia e outras figuras da mitologia. E compartilhe com seus amigos que adoram mitologia. E claro, inscreva-se gratuitamente no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre deuses, lendas e a fascinante mitologia grega. A mitologia grega é uma das fontes mais ricas de mitos e lendas da história da humanidade. E os deuses do Olimpo ocupam nela um lugar central. Embora estas histórias tenham surgido numa era remota, o seu impacto perdura até hoje. Os deuses do Olimpo, com as suas personalidades complexas e atributos divinos, influenciaram a cultura moderna de formas surpreendentes, desde a arte e a literatura ao cinema, a psicologia e a linguagem cotidiana. Este vídeo se concentrará em como o legado dos deuses do Olimpo se manifesta em nossas vidas diárias e como as narrativas de Zeus, Atenas, Apolo e outros continuam a moldar nossas formas de pensar, criar e nos expressar. Para compreender este legado, é importante analisar como estas figuras mitológicas foram reinterpretadas, adaptadas e revividas em diferentes épocas, e por que continuam a ser relevantes no mundo de hoje. Um dos aspectos mais visíveis do legado dos deuses do Olimpo é a sua presença na arte e na literatura. Desde os tempos antigos, os artistas recorreram a histórias mitológicas para expressar emoções humanas, ideias abstratas e conceitos filosóficos. Na escultura grega, por exemplo, os deuses eram representados como seres perfeitos, uma manifestação do ideal humano. Obras como a estátua de Zeus em Olímpia ou as esculturas de Atena no Partenon são exemplos de como essas divindades se tornaram modelos de perfeição e poder. Ao longo dos séculos, as figuras dos deuses do Olimpo continuaram a inspirar artistas e escritores. Durante o Renascimento, por exemplo, houve um renascimento do interesse pela mitologia grega, e os deuses do Olimpo apareceram nas obras de artistas como Botticelli, Rafael e Michelangelo. Na famosa pintura de Botticelli, O Nascimento de Vênus, a deusa do amor e da beleza emerge das águas, evocando antigas histórias gregas em estilo renascentista. Na literatura moderna, os mitos dos deuses do Olimpo foram reinterpretados de maneiras novas e criativas. Escritores como James Joyce e T.S. Eliot incorporaram símbolos e referências à mitologia grega em suas obras, usando narrativas antigas como metáforas para a condição humana. No romance Ulisses, de Joyce, por exemplo, os personagens e situações são inspirados em deuses e heróis gregos.
adaptados ao contexto da vida moderna. Além disso, as histórias dos deuses do Olimpo foram adaptadas a novos gêneros literários. Os romances de fantasia e ficção científica muitas vezes utilizam elementos da mitologia grega, como a luta entre o bem e o mal, as provações heróicas e as intervenções divinas. Autores como Rick Riordan, com sua série Percy Jackson e os Olimpianos, revitalizaram o interesse pelos mitos gregos entre o público jovem, trazendo os deuses do Olimpo para um contexto contemporâneo. O cinema e a televisão têm sido veículos poderosos para manter viva a mitologia grega na cultura moderna. As histórias dos deuses do Olimpo foram levadas às telonas em diversas ocasiões, muitas vezes com uma abordagem épica que destaca seus aspectos mais heróicos e dramáticos. Filmes como Fúria de Titãs, Troia e Hércules reinterpretaram os mitos da Grécia Antiga, levando essas histórias a novos públicos. Um exemplo particularmente notável é o filme da Disney, Hércules, 1997, que popularizou os deuses do Olimpo entre as gerações mais jovens. Embora o filme tome grandes liberdades com a mitologia original, simplificando os mitos e adaptando-os a um formato familiar e divertido, continua sendo uma porta de entrada para a mitologia para muitas crianças e adolescentes. Neste filme, Zeus, Hades, Hércules e outros deuses e heróis do Olimpo são reimaginados de forma acessível, mas sem perder completamente sua essência mitológica. As séries de televisão, Xena, Princesa Guerreira e Hércules, As Jornadas Lendárias, também ajudaram a manter os mitos gregos na cultura popular na década de 1990. Essas séries misturam ação e aventura com referências às histórias dos deuses e heróis do Olimpo. Uma versão moderna e divertida de mitos antigos. Em tempos mais recentes, a mitologia grega tem sido uma influência fundamental em sagas cinematográficas como Percy Jackson, que adapta os deuses e mitos do Olimpo a um mundo moderno de adolescentes e aventuras mágicas. Nesta série, os deuses são apresentados como figuras poderosas, mas imperfeitas, com personalidades que refletem os conflitos e dilemas do mundo moderno. Outra área onde o legado dos deuses do Olimpo permanece influente é na psicologia, particularmente na obra de Carl Jung e na sua teoria dos arquétipos. Jung argumentou que os mitos e as figuras divinas representam arquétipos universais, ou seja, padrões básicos de comportamento e personalidade que estão presentes no inconsciente coletivo da humanidade. Segundo esta teoria, os deuses do Olimpo podem ser vistos como arquétipos que simbolizam diferentes aspectos da experiência humana. Zeus, por exemplo, pode representar autoridade e liderança, enquanto Atenas simboliza sabedoria e estratégia. Afrodite, por outro lado, incorpora o arquétipo do amor e da beleza, e Apolo o da razão e da criatividade. O trabalho de Jung teve um impacto profundo na forma como interpretamos os mitos antigos na psicologia moderna. As histórias dos deuses do Olimpo não são mais vistas apenas como contos fantásticos, mas como expressões das profundezas da psique humana. Na terapia, os arquétipos podem ajudar as pessoas a compreender melhor os seus próprios comportamentos e emoções, ligando as suas experiências pessoais aos padrões universais representados pelos deuses. Os deuses do Olimpo também deixaram uma marca duradoura na linguagem cotidiana. Muitas palavras e expressões que usamos hoje vêm diretamente da mitologia grega, demonstrando como esses mitos foram integrados na forma como falamos e pensamos. Por exemplo, a palavra Hercúleo vem de Hércules, o famoso herói grego conhecido por sua força e façanhas. Usamos esta palavra para descrever algo que requer um esforço extraordinário. Da mesma forma, a expressão calcanhar de Aquiles refere-se a um ponto fraco, derivado da história de Aquiles, o herói que era invulnerável em todo o corpo, exceto no calcanhar. A influência dos deuses do Olimpo também pode ser vista nos nomes dos planetas e corpos celestes. Os planetas do nosso sistema solar têm nomes de deuses romanos, que são equivalentes aos deuses gregos. Por exemplo, Júpiter é o equivalente romano de Zeus e Vênus corresponde a Afrodite. Além da sua presença na arte, na literatura e na linguagem, os deuses do Olimpo deixaram um legado filosófico e ético duradouro. As histórias dos deuses não eram apenas divertidas, mas também ofereciam reflexões profundas sobre a moralidade, a justiça e a natureza humana.
Os mitos dos deuses do Olimpo tratavam frequentemente do equilíbrio entre poder e responsabilidade, dos limites da ambição humana e das consequências da arrogância. Por exemplo, o mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, levanta questões sobre o desafio à autoridade e os limites do conhecimento. Este mito tem sido interpretado como um alerta sobre os perigos de ir contra os limites naturais e divinos, mas também como uma celebração da engenhosidade e do espírito de aperfeiçoamento humano. Na filosofia grega antiga, figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles refletiram sobre os valores representados pelos deuses do Olimpo. Embora estes filósofos frequentemente criticassem as interpretações literais dos mitos, eles reconheciam que as histórias dos deuses ofereciam lições valiosas sobre a natureza da virtude, do destino e da ordem cósmica. Gostou do conteúdo? Curta o vídeo, comente qual o seu deus olímpico favorito e compartilhe com seus amigos que amam mitologia. Inscreva-se no canal gratuitamente para continuar explorando o fascinante mundo dos mitos e lendas antigas.